Bakuman. Bakuman começa com Moritaka Mashiro, um estudante ginasial, deixando seu caderno com um desenho de sua paixão e colega de classe, Mio Azuki, em sala de aula. Quando ele percebe e volta para a sala de aula depois da escola, seu colega, Akito Takagi, está esperando por ele com o seu caderno na mão. Takagi, então, tenta convencer Mashiro para se tornar um mangaka e o chama para ilustrar as histórias que ele escreve. Então Mashiro faz uma promessa com Mio Azuki, que quando o mangá dele se tornar anime, eles irão se casar, e olha só, ela aceita. Mashiro também diz que ela vai ser a dubladora da personagem feminina de sua história. Esse é um anime onde o protagonista extremamente inteligente faz de tudo para concluir seu sonho e se casar com a cremosa. É um anime muito top, vale muito a pena darem uma chance. Denpa Kyoshi, uma adaptação em anime do mangá no qual foca Junichiro, um jovem garoto obcecado por mangás, animes e jogos. Ele era um jovem gênio que publicou documentários nos jornais de natureza e ciência quando ele tinha apenas 17 anos. No entanto, depois de se graduar no colégio, ele se tornou um nerd absorvido por seu blog de animes. Incapaz de ver Kagami jogar sua vida fora, sua irmã Suzune o coloca para trabalhar na academia Show na qual ela estuda. O presidente do conselho de classe, Koyomi Iraji, orienta Kagami a sua nova vida como um professor. Esse protagonista, apesar de ser um gênio, ele também é muito preguiçoso. Se curte um anime mais focado em uma comédia com protagonista absurdo de inteligente, esse pode ser uma boa você dar uma chance. Sakurada Reset. Quase metade da população de Sakurada, uma pequena cidade perto do Oceano Pacífico, tem algum tipo de poder único. Esses poderes variam desde ser capaz de entrar na mente de um gato, até resetar o mundo de volta a um certo ponto no tempo no passado. Há um grupo conhecido como o Kanrikyoku, que controla e monitora o uso desses poderes. Asaike e Haruki Mizora trabalham para um clube da escola chamado Clube Oshi, que executam todas as missões recebidas do Kanrikyoku. Mizora tem a capacidade de resetar o mundo de volta em 3 dias. Isso significa que todos os eventos e qualquer memória dos últimos 3 dias que poderiam ter acontecido, nunca aconteceram. Kei tem a capacidade de lembrar do passado. Mesmo depois de Mizora usar seus poderes para resetar o mundo de volta a 3 dias, Kei vai manter esses 3 dias em sua memória. Combinando seus poderes, esses dois resolvem missões emitidas pelo Kanrikyoku. Monster. O Dr. Kenzou Tema, um neurocirurgião de elite recentemente noivo da filha de seu diretor de hospital, está a caminho de ascender na hierarquia do hospital. Isso é até uma noite. Um evento aparentemente pequeno muda a vida do Dr. Tema para sempre. Enquanto se preparava para realizar a cirurgia em alguém, ele recebe um telefonema do diretor do hospital dizendo-lhe para trocar de paciente. Em vez disso, realizar uma cirurgia cerebral para salvar vidas em um artista famoso. Seus colegas médicos, noiva e o diretor do hospital aplaudem sua realização, mas por causa da troca, um pobre trabalhador imigrante está morto, fazendo com que o Dr. Tema tenha uma crise de consciência. Assim, quando surge uma situação semelhante, o Dr. Tema mantém sua posição e opta por realizar uma cirurgia no jovem Johann Lieber, em vez do prefeito da cidade. Infelizmente, essa escolha leva a sérias ramificações para o Dr. Tema. Perder sua posição social é uma delas. No entanto, com a misteriosa morte do diretor e de 2 outros médicos, a posição do Dr. Tema é restaurada. Sem evidências para condená-lo, ele é liberado e passa a ocupar o cargo de diretor do hospital. 9 anos depois, quando o Dr. Tema salva a vida de um criminoso, seu passado volta para assombrá-lo. Mais uma vez, ele fica cara a cara com o monstro que operou. Ele agora deve embarcar em uma busca para reparar o estrago espalhado por aquele que ele salvou. Aldnoah Zero. Em 1972, durante a missão Apollo 17, um antigo artefato alienígena chamado Hypergat foi descoberto na superfície da Lua, permitindo uma viagem quase instantânea para Marte. Depois que os colonos descobrem tecnologia alienígena adicional em Marte, apelidado de Aldnoah, eles declaram unilateralmente a independência da Terra para fundar o Império Vers. Mais tarde, os Vers declaram guerra à Terra. Em 1999, uma batalha na superfície da Lua faz com que o Hypergat exploda, destruindo parte da Lua e criando um anel de detritos ao redor da Terra. Isolados de Marte, os remanescentes do exército Vers estabelecem várias estações espaciais dentro do cinturão de detritos e um cessar-fogo foi estabelecido. 15 anos depois, em 2014, um atentado à primeira princesa de Vers durante uma missão diplomática faz com que o Império e seus 37 clãs de cavaleiros orbitais iniciem um novo ataque à Terra, desta vez determinados a conquistá-la de uma vez por todas. No Game No Life,
Os irmãos Sora e Shiro são inseparáveis, tanto no mundo real quanto no mundo dos jogos. Suas habilidades individuais combinadas fazem deles uma equipe invencível. Sora, com sua intuição e conhecimento surpreendentes, e Shiro, com sua inteligência que vai além de um prodígio gênio. No mundo real, eles são hikikomori, reclusos e antissociais, mas no mundo dos jogos, os dois fazem parte do Koaku Lacuna, um misterioso grupo de jogadores online que ganha todos os jogos com uma pontuação incrível. Os nomes das contas dos jogadores são sempre uma lacuna, então eles são conhecidos como Lacuna. Um dia, depois de derrotarem um misterioso adversário em um jogo de xadrez online, os irmãos recebem a oferta de seu oponente para renascerem em seu mundo, Disboard, um mundo de fantasia, onde tudo é determinado através de jogos. Quando eles aceitam a proposta, Sora e Shiro são convocados para Disboard pelo deus daquele mundo, Té, e começam a conhecer seus adversários, as 16 raças do Disboard, conhecidas como Eseads. Porém, nesse mundo não existe nenhum tipo de violência, sendo um lugar onde tudo é resolvido através de jogos, contando que esses jogos não vão contra os 10 mandamentos feitos por Té. As raças do Esead são as raças para as quais os 10 mandamentos são válidos, por todas terem capacidade de raciocínio, e entre elas há uma divisão, onde as 6 primeiras são ligadas à vida e as demais são classificadas como criaturas. Então, juntos, os irmãos começam a sua jornada para resgatar a raça humana fraca de Manite e conquistar o mundo para, então, desafiar Té para o título de Deus. Nejimaki Serei Senki. A história se passa ao redor de Ikta Soloaki, um jovem preguiçoso de 17 anos com um grande conhecimento militar que vive no Império Katvana. Inicialmente, apesar de seu amor e conhecimento pelo militarismo, ele prefere não se envolver muito com as atividades do exército, o que muda de figura quando sua amiga de infância especialista em espadas e vinda de uma família nobre, Yatrizino Ixen, insiste para que ele participe de um exame de patentes militares. Apesar de estar muito relutante, ele acaba cedendo. Os exames são realizados em um lugar distante da cidade, e por isso, todos os participantes são encaminhados por um navio. Entretanto, o inesperado acontece. Uma tempestade fortíssima começa a se formar, atingindo o navio de tal forma que o mesmo acabaria afundando em pouco tempo. Tomando uma direção mais arriscada, os participantes conseguem chegar a uma ilha. E então, quando você pensa que o problema teve um fim, esta ilha é muito próxima à República de Kyoka, que está em guerra com o Império Katvana, onde vivem todos os participantes. Nesta situação delicada, eles precisarão encontrar uma forma de atravessar a fronteira em segurança e retornar a seu império. Zankyo no terror. Pintada em vermelho, a palavra Von é tudo o que é deixado para trás após um ataque terrorista em uma instalação nuclear no Japão. O governo é abalado por sua incapacidade de agir, e a polícia fica freneticamente em busca de maneiras de reprimir os perpetradores. O público não tem noção. Até 6 meses depois, um estranho vídeo entra na internet. Nele, 2 adolescentes que se identificam apenas como Esfinge desafiam diretamente a polícia, ameaçando causar destruição em toda a cidade de Tóquio. Incapazes de impedir o pânico em massa que se espalha rapidamente pela cidade e desesperados por qualquer pista em suas investigações, a polícia luta para agir efetivamente contra esses terroristas, com o detetive Kenjiro Shibazaki preso no meio de tudo isso. Zankyo no terror conta a história de 9 e 12, os 2 garotos por trás das figuras mascaradas da Esfinge. Eles não deveriam existir. Ainda assim, eles permanecem fortes em um mundo de decepções e segredos enquanto eles fazem a cidade cair ao seu redor. Yokuzu Jitsuryuki. Na superfície, a escola secundária Koudo Ikusei é uma utopia. Os estudantes desfrutam de uma liberdade inigualável e são altamente classificados no Japão. No entanto, a realidade é menos que ideal. 4 classes, A, D, são classificadas por ordem de mérito, e apenas as melhores classes recebem tratamento favorável. Kiyotaka Yanokouji é um estudante da classe D, onde a escola despeja seu pior. Lá ele encontra um sociável Suzuno Rikita, que acredita que ela foi colocada na classe D por engano e deseja subir todo o caminho para a classe A e da classe ídolo aparentemente amigável Kikyo Kushida, cujo objetivo é fazer tantos amigos quanto possível. Embora a filiação seja permanente, os rankings de classe não são. Os alunos de classes mais baixas podem subir no ranking se obtiverem melhores resultados do que os dos melhores. Além disso, na classe D, não há barras sobre quais métodos podem ser usados para avançar. Nesta escola cruel, eles podem prevalecer contra as probabilidades e chegar ao topo. A Yanokouji é um dos protagonistas mais fodas que você vai ver nessa lista. Esse anime vale muito assistir. Dr. Stone. Taiju, um típico estudante japonês, diz a seu amigo Senku, que ama a ciência,
que ele está finalmente prestes a confessar a Yuzuriya, com quem ele esteve secretamente apaixonado por 5 anos. Encontrando-se debaixo de uma árvore de cânfora nos terrenos da escola, assim como Taiju está prestes a confessar, uma luz brilhante aparece no céu. Taiju empurra Yuzuriya para a árvore para protegê-la, mas a luz de repente petrifica toda a humanidade, com todos os humanos na Terra se transformando em pedra. A maioria dos humanos começa a perder sua consciência enquanto todos os vestígios de civilização decaem. Mas Taiju continua vivo enquanto os anos progridem por sua motivação de libertar a si mesmo e a Yuzuriya. Eventualmente, Taiju se liberta da pedra e encontra uma mensagem esculpida na árvore que o leva a descobrir que Senku também escapou da pedra, mantendo sua consciência viva contando há quanto tempo ele foi petrificado. Assim, Taiju descobre que a data é agora 5 de outubro de 5738. Juntos, Taiju e Senku começam a reconstruir a civilização usando o conhecimento científico de Senku. Eles criam Nital, um solvente corrosivo que destrói o revestimento de pedra nas pessoas. Inicialmente, eles planejam libertar Yuzuriya, mas quando os dois são atacados por leões que escaparam de zoológicos e se reproduziram no Japão ao longo dos séculos, eles libertam alguém que Taiju reconhece como Tsukasa Shishio, o mais forte primata do ensino fundamental, que utilizasse de sua força para matar os leões.